Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente esse culto. Louvamos a Deus. Quero trazer a continuação do nosso estudo, da nossa exposição. Toda quarta-feira é uma quarta onde nós fazemos a exposição de um livro da Palavra de Deus. E nós estamos expondo o livro de Esdras. Na última quarta, nós expomos até o verso de número 20, onde nós vimos, do capítulo 8, onde nós vimos que Esdras acampou ali durante 3 dias, numa região chamada de Ava, onde ele, ao conferir aquela leva de pessoas que estavam voltando junto com ele para Jerusalém, ele percebeu que faltava os levitas, os filhos de Levi. E ele então acampa ali para a sua jornada, interrompe a jornada e manda pegar, trazer esses filhos de Levi. E aí hoje nós vamos expor do verso 21 ao verso 23, que trata sobre Esdras buscando a Deus aí para essa jornada segura. Por que eu digo buscando a Deus? Para a gente poder contextualizar, nós sabemos que o capítulo 7 é onde Esdras é apresentado, Esdras é o segundo líder dessa leva de judeus que está se direcionando a Jerusalém nessa missão. Capítulo 7 apresenta ele. Capítulo 8, que é o que nós estamos, falou sobre as famílias, sobre aquelas pessoas que foram junto com Esdras, e tratou também desse Esdras falando que voltou para buscar esses filhos de Levi. E agora aqui do verso 21 ao 23, mostra um Esdras buscando a Deus, apregoando jejum e buscando a Deus, para que Deus então desse segurança a todos eles nessa leva, para que eles retornassem para Jerusalém em segurança, para que a mão de Deus levasse eles a Jerusalém e protegesse ele, desse segurança a eles. Então esse é o tema da nossa exposição. Nós vamos ver que essa ideia está no próprio texto, claro, buscando a Deus para uma jornada segura. Nós vamos ver que esses versículos vão tratar disso. Quero ler o texto? Esdras, capítulo 8, verso 21 ao verso 23. Após a leitura eu vou fazer uma oração, e aí eu faço aquela nossa, comumente, contextualização, para que nós possamos sempre estar conectados à ideia do livro, o objetivo do livro, e a missão do livro, e os temas principais que organizam esse livro, o livro de Esdras, lá no Antigo Testamento. Então diz assim, Esdras, capítulo 8, verso 21 ao verso 23. Apregoei ali um jejum junto ao rio de Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, a fim de lhe pedirmos jornada segura para nós, para nossos filhos e para nossas posses. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Assim, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele atendeu a nossa oração. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos em Jesus, Pai, por esse momento, onde o Senhor tem derramado a Tua graça e a Tua misericórdia por meio desse culto, que o Senhor tem nos possibilitado de cultuarmos e de prestarmos ao Senhor. Ora agora pela palavra, que possamos não somente ouvir, mas praticar, como diz a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos conduza na verdade, para que possamos falar a verdade, aprender da verdade e guardar a verdade no nosso coração. Te rogamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Esdras, como muitos já conhecem, mas eu sempre faço essa contextualização, ele trata justamente da volta dos filhos de Deus do cativeiro babilônico para a cidade natal, a cidade do povo de Deus, que é justamente Jerusalém. Essa Jerusalém foi invadida, ela foi conquistada, portanto o povo judeu foi conquistado por um reino chamado Reino Babilônico, na figura do rei Nabucodonosor. Esse reino babilônico, passado alguns tempos, ele então sucumbiu e foi derrotado por um novo império que assim surgiu, que é o Império Persa. Agora, sob o comando do Império Persa, o povo judeu
que tinha sido levado de Jerusalém para a Babilônia, é permitido que eles então retornem a Jerusalém para reconstruir a cidade, uma vez que essa cidade foi destruída e devastada pela invasão babilônica anos atrás. E aí o livro de Esdra abre dizendo, né, que cumprindo a profecia dada pelo profeta Jeremias, o rei Ciro, o rei persa, permite que esses judeus voltem. E essa volta para Jerusalém, essa missão de reconstruir Jerusalém, é colocada para a gente no livro de Esdras e no livro de Neemias. E essa missão é dividida em 3 partes, ou em 3 líderes, em 3 levas. Uma liderada por Zorobabel, que foi a primeira que reconstruiu o templo, nós já expomos, e essa segunda leva, que é justamente liderada por Esdras, que vai iniciar a reconstrução dos muros e principalmente vai trazer a restauração da palavra de Deus. E logo após será a terceira leva, né, que nós vamos estudar lá com Neemias. Ok? Então nós estamos aí nessa segunda parte dessa história de reconstrução dos muros e da cidade, né, de uma forma geral, em Jerusalém. E aí o capítulo 7 nos apresenta Esdra e o capítulo 8 então fala sobre essa jornada. Nós estamos lendo aí nessa jornada de volta, né, de Esdra, que saiu da Babilônia e está indo em direção a Jerusalém. E aqui o verso 21 até o verso 23 fala dos acontecimentos que ocorreram, né? Eles se paralisaram ali naquela região chamada de Ava. Esdra percebeu que faltavam os filhos de Levi nessa leva, que ia voltar para Jerusalém. Ele manda buscar esses filhos de Eli, nós já vimos, né? Tratava-se daquelas pessoas que estavam exclusivamente separadas para os trabalhos e as funções do templo do Senhor, porteiros, músicos, né? Sacerdotes, pessoas que estavam responsáveis por todos os trabalhos do culto e os trabalhos do templo. E aqui no verso 21 ao verso 23 nos mostra esse Esdra se humilhando, buscando a Deus para que Deus então protegesse essa leva, né? Protegessem ali todos que estavam retornando a Jerusalém. Por isso o nosso tema, né? Buscando a Deus para uma jornada segura. Primeira coisa que nós podemos observar, muito claro no texto, assim como na Bíblia toda, é que nós temos que buscar a Deus. Essa é uma coisa que para muitos pode parecer comum, como para mim, né? No sentido que nós já sabemos disso, né? Você pode dizer, nós já sabemos disso. Nós devemos buscar a Deus. Mas, evidentemente, temos que reforçar. Temos que entender isso como uma verdade absoluta. Esdra foi chamado para uma missão, que é justamente liderar esse povo nessa empreitada de reconstrução dos muros, de restabelecimento da autoridade da palavra de Deus, mas isso evidentemente é feito com Deus, né? Embora nós conseguimos observar a expressão, a boa mão do Senhor estava conosco, porque nós sabemos que Deus chamou, que Deus levantou e que Deus estava ali ajudando e fazendo as coisas, mas isso não tira a responsabilidade humana de Esdra de buscar ao Senhor. Nós não podemos esquecer isso jamais. Porque muitas vezes você e eu podemos dizer, Deus está cuidando, Deus está trabalhando, Deus está agindo. A Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que por Ele esperam. É verdade, isso é algo bíblico e que nós com certeza acreditamos. Deus trabalha por aqueles que por Ele esperam. Mas em momento algum anula a nossa responsabilidade, o nosso esforço de estar fazendo o que a Bíblia nos chama a fazer. Esdra foi chamado por Deus. E olhe como ele já inicia o verso 21 dizendo, apregoei ali jejum. Fala de sacrifício, né? O jejum era um sacrifício, era um sinal de arrependimento, né? É um sinal de busca, no caso, um sinal de que alguém estava buscando a Deus, lutando contra a sua carne, estava fazendo ali um sacrifício, né? Um sacrifício bem no sentido da antiga aliança mesmo, né? Estava se esforçando para buscar a Deus, estava demonstrando visivelmente para Deus a sua busca. Ele estava concretizando a sua busca, né? Tornando bem material a sua busca. Isso ele fazia através do jejum. Então ele apregou ali jejum, e ele se humilhou e ele buscou a Deus. Diz aí o verso 21, busquei a Deus para que a jornada fosse segura. Olha como isso é interessante. Porque quem chamou Esdra? Deus. Quem fortaleceu o coração de Esdra? Deus.
ele diz muitas vezes que sentiu que a mão do Senhor estava com ele. Então ele tinha plena convicção. Ele não tinha apenas uma ideia, ele tinha uma convicção muito correta, muito profunda de que Deus estava com ele, de que Deus era com ele. Então ele poderia só cruzar os braços e deixar Deus agir. Mas não. Esdras sabe que tem uma responsabilidade. Esdras sabe que ele como líder, que ele como filho de Deus, deve buscar a Deus, se esforçar diante de Deus, se humilhar diante de Deus. Então essa mesma postura que Esdras tem, nós como cristãos devemos ter e devemos fazer. Ou seja, buscar a Deus. Nós sabemos que Deus está conosco, como cristão, como Esdras também sabia. Nós sabemos que Deus vela pelos seus, que Deus trabalha por aqueles que por Ele esperam, que Cristo intercede por nós, que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, como diz Paulo aos Efésios. Mas isso não tira a minha responsabilidade. E aqui está algo assim fundamental para a vida cristã. Nosso compromisso com a verdade, a nossa busca por Deus. Né? Por que eu dou ênfase a isso? Porque eu consigo perceber em mim, muitas vezes, né? Em outras pessoas, né? Em outros comportamentos, né? A ideia de que Deus está trabalhando e eu fico na inércia, de que eu fico na minha, de que eu não devo ter como compromisso, quer dizer, como se eu tivesse a minha vida e Deus tem a dele, e eu vou cuidando da minha, eu vou fazendo do jeito que eu quero e Deus está cuidando de mim. Mas não, é a responsabilidade, nós não podemos esquecer disso, né, de buscarmos a Deus, para que Deus, então, fortaleça o nosso coração. Né? Jesus disse lá, né, lá no Evangelho, sem mim, João 15, sem mim nada podereis fazer. Então isso é fundamental na vida cristã. Esdras sabia disso, que ele deveria ter uma vida de comunhão com Deus. E nós que somos cristãos temos que observar isso. Comunhão com Deus. Comunhão se faz com busca, com afinidade, com oração, com leitura bíblica e com afastamento do pecado. Isso é o significado de comunhão e de buscar a Deus. Então, nós também devemos ter esse mesmo compromisso que Esdras aqui, então, demonstra. Mesmo que ele encontre, né, a mão do Senhor, você encontra essa expressão várias vezes no livro, a mão do Senhor estava sobre nós, mas ele sabe que sem Jesus ele não pode fazer nada. Aliás, sem Deus, né, isso vale para todos nós. Nós não podemos fazer nada. Separei até uma frase aqui de um homem de Deus que disse assim, Jesus disse, né, sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. Isso está lá em João 15. E o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:13, né? Filipenses 4:13. Posso tudo. Ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, duas palavras, né? Nada e tudo. Jesus diz, sem mim nada. Paulo diz, com ele posso tudo. Então, a diferença entre nada e tudo, qual é? É Jesus. A diferença entre nada e tudo é Jesus. Sem ele, não posso nada. Com ele, eu posso tudo. Posso superar muitas coisas. Posso superar, na verdade, tudo. Porque ele diz que eu venci o mundo. Assim Jesus então disse. Então, essa mesma força, né? Essa é a vitória que vence o mundo, disse João, né? A vossa fé. Então, o nada e o tudo está sempre em Cristo. O nada e o tudo está sempre em Cristo. Esdras sabia disso. E por isso que ele adota uma postura que todos nós devemos adotar. É uma postura de humilhação diante de Deus. Está aí o verso 21. Tive vergonha, verso 21. Apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face de nosso Deus. Humilhação. Né? Quando a gente pensa nessa palavra, como a gente já sabe um pouco do significado dela, a gente, né, entende até como um sentido negativo. Mas a humilhação é algo que faz parte da vida cristã. Você que deseja ser um cristão, é algo que é fundamental para a vida cristã, mas é algo sem você ter essa qualidade, você não se torna cristão. Né? Por isso que o Sermão do Monte vai começar
falar sobre essas características. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Bem-aventurados, vamos ler esse texto. Como tem versículos que falam sobre humilhação ali, né? Mateus capítulo 5, bem no início, né? Porque as bem-aventuranças está bem no início, porque digamos que é aquilo que é a característica do cristão. Para que você tenha o reino, para que você veja o reino, você vai ter que ter essas características aqui, né? Então diz aí o verso 3, Mateus 5, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele já começa a falar dessa pobreza de espírito. O verso 5, né, diz, bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Então fala das características que um cristão deve possuir. Inclusive aqui é um preceito, um pré-requisito para que você possa ver o reino, herdar o reino e ter Cristo. A humildade de espírito, ou seja, reconhecer que precisa, reconhecer que estava perdido, reconhecer que você não tem nada de bom em você, a não ser pecados, e que você precisa do perdão de Deus. Reconhecer a sua fragilidade, a sua onipotência, entender a sua insignificância diante da justiça de Deus, que você não pode se declarar justo, que nenhuma das suas obras pode declarar você justo, que você precisa ardentemente e desesperadamente de um Salvador, que você precisa de um Senhor. Então você corre para os braços daquele que é tudo e que pode lhe ajudar, né? Isso é um pré-requisito para que você possa, então, se identificar com Cristo e, no caso, ser um cristão. Para nós que já somos cristãos, né, que nos entendemos como cristão, aqui está algo que vai sempre fazer parte da vida do cristão: a humilhação diante de Deus, a busca por Deus, né? Como diz um versículo da palavra de Deus, um homem de Deus, né? Eu me atrevo a falar contigo, porque sou pó, sou cinza, né? Um homem de Deus que se aproximou de Deus, se não me falha a memória, né? Depois você pode pesquisar, eu não lembro aqui porque veio na minha cabeça agora, né? Se não for Abraão, é Jacó, não lembro um personagem bíblico, né? Mas ele disse, eu me atrevo, e eu que me atrevo a falar contigo, que sou pó, que sou cinza, né? Então aqui é uma postura de humilhação, é uma postura de reconhecimento de quem você é, né? Então Esdras reconheceu isso. Buscamos a Deus em jejum e humilhação. Se nós desejamos crescer na obra de Deus, quando eu falo isso, significa nos humilharmos, né? O crescer no sentido de humilhar, o crescer no sentido do crescimento espiritual, e você sabe o que é necessário para o crescimento espiritual e as responsabilidades que vêm com isso. Mas se você, deseja crescer na obra de Deus, aqui é algo imprescindível: a humilhação, o reconhecimento da pequenez, o reconhecimento da dependência. Alguém que depende de Deus. E isso, evidentemente, é o que leva o homem a crescer. Todos os homens e todas as mulheres que você vê nas Escrituras, que foram mulheres e homens usados por Deus, servos e servas que fizeram grandes obras, sempre eles têm, meu irmão, uma busca constante por Deus. Eles têm uma vida secreta de oração, eles têm uma vida de busca por Deus, de luta, né? De luta espiritual. E isso não é diferente hoje. Todo homem, toda mulher de Deus, né? Que você, então, vê Deus na vida dele, pessoas que amam a palavra, pessoas que estão compromissadas com o reino, compromissadas com a palavra, que são, evidentemente, pessoas que glorificam a Deus com a sua vida. Se você for olhar por trás, vai ter busca por Deus, vai ter oração. Justamente porque isso é o cerne da vida cristã. Esdras, chamado por Deus, alguém comissionado por Deus para uma grande missão, entendeu isso. E é isso que ele está relatando aqui para a gente. Estivemos buscando, ele escreveu, né? A Deus, nós apregoamos jejum e buscamos a Deus, nos humilhamos a Deus para que a mão do Senhor, né, nos conduzisse nessa viagem. Esdras certamente decidiu confiar em Deus, mesmo que a situação
mesmo que a situação não fosse tão favorável, mesmo que aos olhos humanos fosse uma situação de risco, mesmo que a situação oferecesse perigo, até no bom senso do termo, nos olhos naturais das coisas, mesmo que essa situação oferecesse risco, mas ele decidiu confiar em Deus. Né? Por isso que ele diz aí no verso 22, ó, tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei, a mão do Senhor é sobre todos nós. Ou seja, né, essa empreitada da Babilônia para Jerusalém era um caminho extenso, e você estava em risco, você estava exposto, a palavra é essa, né? Você estava exposto a assaltos, a saques, a ser surpreendido com levas ali de bandidos, né? De assaltantes que poderiam assaltar você, matar você. Então você tinha todos os perigos da viagem, do retorno da Babilônia para Jerusalém. Era uma trajetória, né? Era um caminho que você estava exposto a todo tipo de perigo. E Esdras diz, olha, foi vergonha de pedir isso ao rei, uma escolta, porque eu já tinha dito para ele que Deus então protegeria. Então assim, mesmo que Esdras, né, percebesse todos os perigos, ele diz assim, não, mas a mão do Senhor está conosco, né? A mão do Senhor está conosco. Porque pense aí, né? Escravos que estão saindo da Babilônia, voltando para Jerusalém. Qual a defesa que eles têm? Né? Qual a defesa? Então é a situação de risco também, perigo. Não só pelo fato da sua própria vida, mas você sabe o conteúdo que eles estão levando, né? Eles estão levando ouro, prata e recursos para o templo e para Jerusalém. Então você tem muitos recursos. Então era uma viagem sim perigosa e arriscada, que trouxe medo ao coração de Esdras. Inclusive ele relata isso, nós vamos já ver isso, que é uma característica interessante, né? Ele demonstra esse medo também, né? Ele demonstra esse medo. Entenda que Esdras, ele é como eu e como você, é uma pessoa de carne e de sangue, uma pessoa humana que carrega a natureza de Adão. Então ele também teve medo, mas mesmo assim, né, ele para não até desonrar a Deus, né, já que ele tinha dito para o rei, olha, a mão do Senhor está conosco, ele mesmo confessa isso. Não, eu tive vergonha de dizer isso. Quer dizer, mesmo que a situação fosse de risco, para a nossa segurança seria uma guarda real, mas nós já dissemos isso ao rei, né? E no fundo Esdras sabia disso. Até que ele reconhece que orou isso a Deus e Deus então assim concedeu segurança a eles nessa volta. Então assim também nós, mesmo que a situação nos traga medo, mesmo que a situação nos traga desespero, insegurança, ansiosidade, nós não podemos esquecer que Deus está conosco. Nós não podemos esquecer que Deus é o nosso ajudador. Nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Deus que zelamos. Procurando aqui um texto da palavra de Deus que fala sobre essa segurança que nós encontramos em Deus, né? E aqui eu quero me dirigir especificamente à nossa irmã Flávia, né, da igreja, que está passando daí por um momento de dificuldade, e todos nós que amamos, né, a sua família, os seus filhos. E esse versículo fala sobre isso. Quando eu estava estudando essa palavra, né, de Esdras, mesmo sabendo dos perigos, mesmo sabendo dos riscos, aqui é que está o cerne da questão. Esdras sabia dos riscos da viagem, assim como nós, diante de qualquer situação, sabemos dos riscos. Assim como nós, diante da vida, sabemos dos riscos que estamos expostos. Todo tipo de risco. Doença, acidente, crises em todos os setores. Todos nós temos essa certeza dos riscos e temos esse entendimento, essa consciência de que nós estamos expostos todos os dias a risco, né? Então, mesmo que isso, irmã Flávia, e aqui se aplica a todos, mas estou direcionando a ela também, sua família,
Mesmo que você possa olhar e ver a situação de risco, o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e mova-se os montes, transporte para os meios dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. É um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus a ajudará ao romper da manhã. Ou seja, Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio. Deus é quem pode trazer fortaleza ao nosso coração. E a Bíblia diz, ainda que os mares se transportem, ainda que os montes se transportem, ainda que o mar fique bravo, ruja, nós sabemos em quem confiar. Esdra tinha toda essa situação de risco. Assim como qualquer pessoa pode ter diante de você, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, vem aquele medo ao nosso coração. Esse medo pode estar no seu coração aí também. Mas como Esdra, nós devemos confiar. Como a Bíblia coloca, nós devemos confiar em Deus. Então, Esdra então buscou a Deus. Esdra então, mesmo diante da situação, preferiu confiar em Deus. E onde está aqui a humildade de Esdra, como nós já falamos? Onde está aqui essa dependência de Deus? Onde está essa humilhação de Esdra? Está aqui no verso 23, quando ele é muito sincero. Onde ele revela de forma assim, bem pessoal o que estava no seu coração. E era justamente esse medo, essa insegurança, esse desconforto por saber que a viagem teria riscos. Vamos ler novamente o verso de número 22. Ele diz assim: tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros. Ou seja, ele teve vergonha. Então ele demonstra o que estava no coração. Ele diz: por que não pedi cavaleiros para nos escoltar? Porque eu tive vergonha. Então olha como a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas. Os autores bíblicos fazem muitas vezes questões, os personagens bíblicos muitas vezes fazem questões de demonstrar as suas falhas, os seus erros. E quem escreveu os textos bíblicos não esconde isso. A Bíblia não esconde o pecado, a mentira de Abraão. A Bíblia não esconde o assassinato de Moisés. A Bíblia não esconde que Paulo foi um assassino também. A Bíblia não esconde o adultério de Davi. A Bíblia não esconde o assassinato de Davi, né? Assassinou um homem, né? Então você vê que a Bíblia não esconde os defeitos, né? A Bíblia não esconde, até porque não adianta de nada, porque tudo está claro diante de Deus, né? Como a Bíblia então assim afirma. Esdra demonstra a insegurança do seu coração e a timidez, né? Diz: tive vergonha. Então, a sinceridade diante de Deus e diante dos homens é fundamental, né? A sinceridade, o reconhecimento. Por isso que bem-aventurados os pobres de espírito e bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem isso. Então Esdra reconhece. Sim, demonstra-se de forma bem pessoal o que estava no seu coração. E aí diz o verso de número 23, né? Diz assim, de Esdra, capítulo 8. Assim jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele atendeu a nossa oração. Ou seja, eles buscaram a Deus, porque ele sabia que Deus então escutava ele. Ele então se humilhou diante de Deus, buscou a Deus, porque isso é um pré-requisito para encontrar Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. Isso é importante para se encontrar Deus. É o importante para ser preenchido por Deus. Nós temos que pedir, nós temos que buscar, principalmente como Esdra que fez. Ele pediu a Deus, clamou a Deus para que Deus então desse segurança a eles na viagem. Separei 2 textos da palavra de Deus sobre essa busca que nós devemos fazer. Mateus, capítulo 7. Mateus 7, verso 7.
Jesus disse: pedi e vos será dado, buscai e encontrarei, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E João capítulo 16, verso 24 diz, Jesus disse: até agora vocês não me pediram nada, peçam em meu nome, para que a alegria de vocês seja completa. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Esse é o versículo. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam, né, e recebam para que a alegria de vocês seja completa. Então, nós não podemos deixar de pedir a Deus, de buscar a Deus, porque Ele é um Deus que responde. Inclusive, eu quero finalizar com essa parte desse versículo de Esdras 23. Após Esdras fazer essa oração, apregoar jejum, buscar a Deus para Deus dar segurança na viagem, ele diz assim, esse bloco de texto, né? E ele atendeu a nossa oração. Ou seja, Deus conduziu em segurança o seu povo. Deus deu proteção. Deus deu tanto aquilo, deu tudo aquilo que Esdras pediu. Segurança, né? Porque não é isso que o texto do verso 21 abre, né? Dizendo justamente: apregoei jejum e nos humilhamos diante de Deus, diante da sua face, a fim de lhe pedirmos segurança na jornada. Esse foi o pedido de Esdras. E o verso 23 acaba Esdras dizendo: e ele assim nos concedeu segurança e proteção na viagem. Nós não podemos esquecer. Por isso que quando eu separei aqui, eu separei de forma integral o que Esdras disse, que é o quarto ponto e último. E ele atendeu a nossa oração, né? E ele atendeu a nossa oração. Deus é um Deus que atende a nossa oração. Acredite no poder da oração. Busque a Deus, porque Ele pode sim atender a nossa oração. Conclusão: nós devemos buscar a Deus para as nossas jornadas, sim. Esdras tinha uma missão e uma jornada e ele buscou a Deus. Assim nós devemos buscá-lo todos os dias, fazer de Deus o nosso alimento. Só finalizar com João capítulo 6, verso 51 e 54. Jesus falando desse alimento que Ele é para a nossa vida. João 6, 51 ao verso 54 diz assim, Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? 53. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida